paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast, mais uma quinta-feira abençoada que estamos aqui e hoje num programa especial. Nós estamos no especial SEMAD, na Secretaria de Missões da Assembleia Nova Aliança, e hoje nós vamos falar especialmente sobre missão. E é importante ter pessoas que tenham conhecimento relevante no assunto. E por isso estamos aqui hoje com o secretário de missão, pastor Marcos Gomes. Seja bem-vindo ao AdnaCast, pastor. Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite, fazer parte desse momento aqui tão especial. Já estamos aqui desde os bastidores aqui, já nos alegrando, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção para o nosso público. E esteja conosco até o final e certamente Deus tem uma palavra para te abençoar. Amém? Amém. Com certeza vai ser muito bom, porque acredito que muitas dúvidas que eu tenho sobre missão, muitos dos telespectadores com certeza têm, né? E nós queremos conhecer um pouquinho mais da missão, né? Quando falo missão, do evangelho num estado global e um pouquinho também da missão, né, da nossa congregação aqui da Adna, né? Pastor, há quanto tempo que o senhor está à frente da Secretaria de Missão? Vai fazer uns 5 anos, João. Vai fazer uns 5 anos. Nós estamos na Adna já há uns 8 anos, já está completando 8 anos, vamos chegar aos 8 anos. E o pastor Divaldo nos deu essa oportunidade, que assim, muito grande, uma oportunidade maravilhosa, muitos desafios. E de lá para cá a gente tem adquirido alguma experiência, tendo algumas, nos desenvolvendo no pouco, né, no passo a passo. Mas está sendo uma grande experiência para a minha vida, para a minha família. Eu estou muito contente em fazer parte desse ministério e servindo especificamente na Secretaria de Missões. Foi a primeira experiência tua como secretário de missão aqui na Adna, ou você já teve essa experiência em alguma outra congregação, em algum ministério? Sim, eu já tive outra experiência em outros 2 ministérios, né, em outros 2 momentos, melhor dizendo. Eu fui um representante de missões, era assim que se chamava pela primeira vez. Isso daí por volta de 2006. Foi a primeira vez que eu participei. E por volta de 2009 nós criamos uma secretaria de missões. Já nessa ocasião eu já estava pastoreando igrejas para o nosso ministério, e ali a gente trabalhou na Secretaria de Missões cuidando desse departamento também por alguns anos, mais ou menos uns 9 anos eu fiquei à frente desse trabalho lá na Assembleia de Deus Ministério de Barueri, em São Paulo, na cidade de Casa Branca. Lá em Casa Branca. Em Casa Branca, é isso. De onde você veio, né? De onde eu vim, exatamente. Maravilha. Pastor, eu percebo que, então, a sua história dentro do Evangelho, ela meio que veio caminhando junto ali com a Secretaria de Missão, com a área de missão, é isso mesmo? Sim. É interessante que os meus pais foram missionários, né? Os teus pais foram missionários? Eram missionários rurais. Nós morávamos na zona rural e os meus pais já atuavam nessa área. Eu cresci num berço evangélico e os meus pais faziam esse trabalho nas colônias rurais, né? Era assim que se chamava, ainda se chama, acho que até hoje, né? E então eu já venho. Você já nasceu numa família missionária. Isso, exatamente. Então, que legal. E o Senhor quis manter isso, né? E através da minha vida, o Senhor tem nos dado graça, né? Nos sustentado até aqui. Amém. Pastor, e nessa caminhada, a gente fala de missão assim. Missão parece que quando se fala de missão, parece que é uma parte totalmente separada da igreja. Parece que é um corpo separado. Na verdade, ao meu ver, tá? Na minha visão, todo o evangelho, tudo para mim é missão, né? Isso para mim. Mas eu sei que tem algumas coisas segmentadas. Mas eu percebo que a missão, ela muitas vezes que me apresenta que tem uma certa dificuldade para poder agariar mais pessoas focadas em missão, porque as pessoas ficam um pouco preocupadas de assim, missão eu tenho que ir para longe, missão eu tenho que largar minha vida aqui e sofrer em algum lugar. E aí parece que isso faz com que as pessoas, poucas pessoas se interessam por missão. Mas
Quando você conversa com um missionário, né, eu estou conversando aqui hoje com o senhor, para mim é um missionário, secretário de missão, eu percebo que não é bem isso. Eu percebo que existe um amor primeiro no coração do missionário que ajuda ele a superar tudo isso, mas fala um pouquinho assim, se as pessoas precisam ter realmente essa ideia que é só sofrimento? Bom, vamos separar aqui, vamos dividir a sua pergunta. Primeiro, é um grande erro, né, a igreja, o corpo ministerial, fazer uma divisão entre a igreja e a missão, né? Porque, na verdade, a obra missionária não é exclusividade para alguns. A obra missionária é para todos os cristãos. A obra missionária não é para o departamento, para a secretaria, para a equipe de missão. A obra missionária é para a igreja. A missão que o Senhor Jesus deu foi para toda a igreja. A igreja, ela não pode, é um grande erro quando isso acontece, quando se fragmenta a igreja dessa forma, porque se passa a atribuir atividades exclusivas para determinado grupo. Um grupo faz isso, outro faz aquilo, quando que a missão em si, ele é um papel delegado à igreja. Toda igreja tem a responsabilidade com a obra missionária, com atividades missionárias. Enfim, precisamos chegar a esse entendimento, que o departamento infantil, ele tem que ter um caráter missional dentro dele, preparando a criança. Os adolescentes, na mesma pegada. A juventude, a força da igreja, também precisa estar inteirada com esse pensamento de missões. E todos os demais grupos da igreja, o grupo de irmãs, o grupo de irmãos, de varões, o ministério de louvor, tudo está envolvido na missão. Jesus disse à igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, só os missionários vão, só a equipe de missão da igreja, do ministério A, B. Não, ele disse a igreja. A missão e a responsabilidade é de todos os membros. Você aceitou Jesus, você tem uma incumbência missionária. Você está incumbido para a missão. Então pode-se dizer que todos nós somos um missionário. Todos nós temos responsabilidade com a obra missionária. E a missão, desculpa eu ter cortado sim, sua pergunta. A missão, ela pode ser feita de várias formas, né? Existem pessoas que são mais tímidas, não conseguem, têm aquela grande dificuldade em se comunicar com as pessoas em público ou se relacionar com as pessoas de alguma forma, mas ela pode fazer parte da missão. Ela pode estar orando por missões, ela pode estar contribuindo com missões. Enfim, a obra missionária é para todos. Talvez você não consiga se comunicar com pessoas que não fazem parte do seu contexto, com o contexto social que você vive ou trabalha, mas você tem família com quem você se relaciona. Mas falar de Jesus para uma pessoa que não o conhece é fazer missão? É fazer missão, é o evangelismo da igreja, né? É levar a mensagem das boas novas a essa alma que é sedenta de Deus. Porque eu tenho esse entendimento que todos nós, você disse, todos nós temos um compromisso com missão, mas eu também sinto que todos nós somos missionários, porém com funções diferentes. Sim, tem aquele missionário que ele está lá na África fazendo missão, ou está em alguma cidade distante, e tem aquele missionário que está no púlpito pregando a palavra da igreja. Tem aquele que evangeliza pessoas individuais, tem pessoas que não gostam de falar em público, mas quando é uma pessoa ali que está passando por um momento difícil, ele chega, aconselha, tudo. Na verdade, eu tenho essa visão de que falar do evangelho é missão. Tá certo essa visão minha ou tá um pouquinho fora? Olha, existe uma perspectiva missionária de que missão, fazer missões, a obra missionária, primeiro ela se adapta melhor quando a gente está indo a povos não alcançados. Quando já é um país cristianizado, vamos falar do Brasil, o Brasil é um país cristão, né? Em massa. Seria mais um evangelismo. Seria um evangelismo, né? Contudo,
o termo usual é missão, é fazer missão, né? Uma coisa se difere muito pouco da outra, né? Quando nós estamos falando de missões em povos não alcançados, que realmente é um lugar que você vai para conhecer o povo, para entender a cultura desse povo, para aprender a língua, o idioma, as tradições desse povo, servir esse povo, e só depois então que você começa a falar de Jesus. Aí vai para outros campos, que é a tradução de textos da Bíblia para essa cultura, para esse povo. Então, existe essa ideia de que missão, primariamente, missões é para povos não alcançados, né? Para culturas não alcançadas pelo Evangelho. Enquanto que em um povo cristianizado você faz evangelismo. Mas no frigir dos ovos, né? Permita-me usar essa expressão, estamos fazendo a obra de Deus, levando a palavra aos corações sedentos do Evangelho, do amor e da graça de Deus. É missões. Vendo você falar de povos não alcançados, né? Hoje, 2025, nós ainda existem povos que ainda não receberam acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Ainda existem povos não alcançados, porque a gente ouve falar, né? O Evangelho chegou em todo lugar, Jesus está voltando, porque todo mundo já conhece. Realmente é isso ou existe ainda povos ainda não alcançados? João, essa pergunta, isso é muito boa. Essa pergunta, obrigado pela pergunta, essa pergunta é fantástica. Já fomos abordados, né, com o advento da tecnologia global, que hoje a gente está conversando aqui, tem gente assistindo em tantos lugares, né? O acesso é muito rápido à informação. Mas sim, João, ainda existem povos não alcançados, com 0% de cristianismo. 0%? 0% de cristianismo. Meu Deus. Quando eu digo cristianismo, eu estou envolvendo todos os ramos do cristianismo, desde a igreja católica e os evangélicos. Ouvi falar de Jesus. Não, 0%, Jesus. 0%. Não tem nenhum cristão lá, não tem ninguém falando de Jesus lá. Não tem um versículo traduzido sequer para esse povo. Me permita pegar o meu celular? Eu tenho um aplicativo no meu celular, o nome do aplicativo você pode procurar no Play Store. Sim. Inclusive é Povo Não Alcançado esse aplicativo. O nome do aplicativo é Povo Não Alcançado? Isso. Você clica nele, eu acabei de clicar aqui e aí já aparece aqui um perfil de um país. Está aqui, ó, Samalgamara. Já ouviu falar? Nunca nem ouvi falar. Esse povo aqui é na Índia, né? Um braço da Índia. É uma região da Índia. A população global de Samalgamara. Samalgamara. A população global dessa etnia aqui, desse povo aqui, é de 101 mil. Né? Então não é um povo grande. Contudo, 0% de cristão, 0% de evangélico, e tem como religião principal o hinduísmo. Esse aplicativo, ele fala então percentual que ali pode ter de cristão? Isso. Desde 0,1% a 0%, ou 5%, 10%, 15%, e assim por diante. Faz tempo que o senhor utiliza esse aplicativo? Eu consegui esse aplicativo, eu descobri esse aplicativo há pouco tempo atrás. Depois eu vou instalar ele, Sim. interessante isso aí. A gente estava fazendo um curso do Perspectivas Brasil, que é um movimento cristão de evangelização mundial, principalmente com a atenção a povos não alcançados. Um trabalho fantástico que nós temos acesso aqui no Brasil agora, há aproximadamente 20 anos já estamos tendo esse curso no Brasil, um curso que deu início nos Estados Unidos, mas que hoje já está indo para vários países e no Brasil, uma bênção. E eles nos indicaram esse aplicativo como um meio de estar orando por esses povos não alcançados. Então, todos os dias que você levantar e for abrir esse aplicativo, que você acessar, vai aparecer um povo diferente. Todos os dias vai aparecer um povo e vai estar ali o percentual de cristão, a cultura, o trabalho. E como que fazem? Porque assim, para ter 0 cristão, provavelmente eles devem permitir cristão nessa região, né? Nem sempre, João. Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, deixa eu ler aqui para você aqui, ó.
obstáculos contra o ministério. Vem tudo aqui registrado, o aplicativo apresenta tudo, todos os detalhes. Então, dentro dessa sua pergunta, eles seguem a religião hindu há muito tempo, nunca tendo adotado outras religiões. Tem uma fé inabalável no hinduísmo, ou seja, qualquer fé estranha para eles, que possa ferir a crença deles, tirar o foco, vai ser rechaçada, vai ser rejeitada. Em sua maioria são devotos de Shiva e Durga, e esse tipo de devoção impede que os Samagamara, ou Samagara, investiguem o chamado do Cristo ressuscitado. A própria religião faz esse bloqueio, intervém no interesse, na abertura para que o cristianismo tenha acesso. Então é um grande desafio. Esse é o grande desafio da igreja global. E existem muitos locais como esse ainda no mundo, pastor? São muitos, João. São muitos. Existem países em que, se você for pego com uma Bíblia, você já é sentenciado à morte, pega prisão perpétua. Isso eu já ouvi falar, por exemplo, a Coreia do Norte, se eu não me engano, né? É assim, se você tiver um filho bebê no seu colo, o seu filho vai pegar prisão perpétua por causa da sua Bíblia ou de um texto bíblico que você tiver. Então, a pergunta que é pertinente, né, importante, existem povos não alcançados, que já fomos abordados sobre esse assunto. Não, isso é impossível. Com o advento da internet, com a tecnologia que temos, hoje é impossível. Não. É tão possível como real, é fato, e são muitos povos que ainda não foram alcançados. Se pegar, por exemplo, a Coreia do Norte, lá a rede deles é totalmente fechada, né? Ninguém sabe o que acontece lá. Você entra no YouTube procurar vídeo da Coreia do Norte, você acha coisas muito antigas. Você não tem... Então, assim, da mesma maneira que nós não temos acesso lá dentro, eles não devem ter acesso aqui fora também. Só a liderança tem, né? A liderança sim, eu falo assim, os povos, não, né? As pessoas. Povos, não tem, não é permitido, é tudo controlado. E né? eu já ouvi falar de missionário que conseguiu entrar na Coreia do Norte para pregar o evangelho. Nós temos uma igreja muito grande na Coreia do Norte. É mesmo? Sim, a Coreia do Norte é um povo com restrições à igreja. Mas não é proibido? É proibido, mas existe a igreja secreta lá. Eu achei que a igreja secreta só era na China. Não, a igreja está avançando em muitos países, né? Em muitos lugares. Na Coreia, então, tem igreja secreta? Tem muito cristão na igreja, lá na Coreia. Tanto é que acontece, sempre aparece, né? Assim, na lista da perseguição mundial, eles ocupam o mais alto pódio. Isso aí não dá para negar isso, né? Agora, existem muitas pessoas fazendo missão. É interessante que a igreja ela tem desenvolvido atividades para chegar até esses povos, né? Por exemplo, para eles lá, como para a China, o que eles fazem? Eles enviam um alimento, porque, principalmente na Coreia do Norte, lá há uma grande escassez de alimentação. Sim. Então eles fazem balões, uns balões transparentes, colocam... o próprio balão é todo cravado de versículos bíblicos. Onde esse balão cair, lá já vai cair a mensagem do evangelho para eles. Eles colocam dentro de garrafas PET, arroz, alimento. Sim. E solta nos rios, lá em cima, que vai terminar parando lá nas margens onde moram as pessoas. Né? É impressionante, a igreja está trabalhando. Na verdade, Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Eu percebo, pastor, que onde existe a presença de Deus, não existe escassez. Automaticamente, esses povos que não conhecem a palavra de Deus, que é ali onde não tem ali a presença de Deus mesmo ali, buscada pelos povos, já existe uma dimensão de escassez terrível, né? O cristianismo é libertador, né? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela vai nos dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela traz prosperidade, a palavra de Deus traz vida abundante. Então, aonde falta a palavra de Deus, a escassez, a miséria, a dor, o sofrimento, ela vai estar presente. Então, de fato, é muito claro isso. A maioria dos lugares em que a palavra de Deus não está, a opressão
está lá. Então, quando a Sofrimento idolatria está está lá. impregnada no local, você vê o tanto de, sabe, de coisas ruins que acontecem, o pessoal vive numa escassez, numa pobreza. Não que onde tem cristianismo não tem pobreza, mas assim, Sim, claro. não é a miséria que a gente vê às vezes em alguns povos, né? Exatamente. É bem complicado, as pessoas são muito oprimidas. Então, o missionário ele tem a principal obrigação dele é de levar essa libertação, que é a palavra de Deus. A missão da igreja é levar a palavra de Deus para todos os povos. E nós precisamos entender que existe um investimento muito alto em países já cristianizados. E um investimento pequeno, eu não estou dizendo que ele não é importante, mas ele é pequeno, tamanha a necessidade que existe para povos não alcançados. É um grande desafio da igreja abrir os seus olhos, orar, pedir direção de Deus e deixar de fazer missões só no seu quintal e passar a fazer missões em lugares mais distantes, em lugares mais difíceis de acesso. Eu sei que Deus está levantando uma geração preocupada com a obra missionária, apaixonada por Deus, pela missão e desejosos por atender esse chamado. Esse é o grande desafio da igreja moderna. Parar de olhar somente para si e enxergar aonde estão as almas por quem Cristo morreu e que lá não tem ninguém para ser testemunho de salvação. Amém. Pastor, quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente vê que o cristianismo ele nasce ali no Oriente Médio, né? Cristo, ali em Israel. Depois o cristianismo ele é adotado ali por Roma e pega toda a Europa. Ele floresce na Europa. E como hoje, se você olhar para a Europa, parece que a Europa esqueceu desse cristianismo, parece que a Europa ela tem que ser enviado vários missionários para lá novamente. Realmente. Porque as igrejas hoje se tornaram boates, se tornaram bares, porque não tem quem frequente. E em paralelo, os muçulmanos, né? O islamismo tem tomado conta e dominando, né? Tanto é que isso assustou até a própria Igreja Católica, que agora tomou uma posição de incentivar os fiéis a ter mais filhos, né? Tem uma linha da Católica agora que as mulheres não evitam mais, o casal é o tanto que Deus mandar. Eu vi isso como uma forma de poder ali competir um pouco com o islamismo, né? Mas a Europa hoje, ela tem que ser reconquistada pelo cristianismo? Como nós chamamos isso? Chamamos de um país pós-cristão. A Europa é um país pós-cristão. Infelizmente, é com muito pesar, um lugar onde teve grandes avivamentos, foi o berço do cristianismo, precisa novamente de ter a atuação missionária lá. Está precisando. O povo europeu está precisando de Jesus. O povo está precisando da mensagem de salvação. Nós temos algumas frentes abertas na Europa e por isso a gente sabe as dificuldades que acontecem lá. Por exemplo, nós temos uma igreja na Espanha e o pastor Valmir Luna e a missionária Ana Zanata, eles estão lá com um trabalho já há alguns anos e na Espanha, fazendo um grande trabalho. E quando nós dizemos um grande trabalho, João, aqui no Brasil, uma igreja com 50 pessoas é considerada uma pequena igreja. Não estou falando da relevância, da importância. Estou falando só de número, tá? Todas as igrejas são importantes. Cristo morreu por ela. Aqui no Brasil, para falar que aquela igreja é grande, é 1000 membros para cima. Exatamente. Mas na Europa, uma igreja de 50 membros é uma igreja grande. Imagina. É uma igreja grande. Imagina. Nós temos imagens da nossa igreja na Espanha, aqui algumas fotos do nosso pastor Valmir Luna, né, a missionária Ana Zanata. Tá com a produção essas fotos? Tá com a produção, olha lá, tá na tela já ali. Né? E ali está o nosso pastor, né, na cidade de Oropesa,
né? A nossa igreja está lá em Oropesa. Oropesa. E o que é interessante, João, que está acontecendo batismo. Eles estão se convertendo. E a nossa igreja em Oropesa, ela é uma igreja que nós estamos lá, brasileiros, né? Estão lá, mas é tudo e no espanhol. Mas os Lá é membros traduzido. lá, os membros são brasileiros que foram daqui para lá? São nativos. São europeus. São nativos. São nativos. Olha só que beleza. Exatamente. E agora, o pastor Valmir Luna, com a direção de Deus, também se estendeu a um trabalho novo lá, mas na França. Nós estamos com um trabalho na França. Eu vou pegar aqui o nome dos missionários, que é um trabalho recente, e é o pastor Leonardo Santos e a missionária Mari Santos. Olha lá eles lá. Então tá uma telinha aí. Olha, eles estão lá, é um trabalho que é um trabalho novo, emergente, uma igreja emergente, assim que a gente diz quando a igreja é nova, né? Está iniciando lá um trabalho na França, no Vale, não é esse nome não, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver aqui. Quando esses missionários chegam na Europa, saindo, por exemplo, aqui do Brasil, Rennes, a cidade Rennes, na França. Isso, na França. É um trabalho da nossa igreja que está lá, que começou lá tem pouco tempo, uma igreja novinha, tem meses. Olha só. E estamos lá vivendo um momento assim que precisamos orar muito para esse povo, né? É uma luta muito grande, é uma batalha muito grande. Enfim, Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Qual que é a experiência que você deve ter conversado com os missionários, né, que estão, o senhor conversa, deve ter conversado, não, deve conversar muito, né, com os missionários que estão lá, por exemplo, na Europa. Qual que é a dificuldade que eles enfrentam quando chegam lá porque assim, o europeu ele tem a fama de ser frio, né? Sim. Ser extremamente frio. E chega alguém que ele não conhece, começa a falar de uma religião que talvez ele não conheça. Qual é a estratégia que Deus tem dado para esses missionários lá? O que eles têm passado para o senhor? Bom, deixa eu passar para você algumas experiências que nós tivemos ali, de um missionário nosso que esteve lá e que já retornou. É o seguinte, eles trabalham muito. O foco deles é o trabalho. A vida deles fala trabalho secular. Isso. Então eles também trabalham. Não, tô falando dos missionários não, tô falando dos nativos. Os nativos, tá. Eles trabalham muito. Sim. E por ser já um país pós-cristão, né, essa geração atual que está lá hoje, já é um povo que não se interessa mais por Deus. Entenda bem. É um povo que trabalha muito, que vive muito bem, que tem dinheiro, que tem estabilidade. Se você chega lá para pregar uma mensagem, não, Deus vai te fazer... Não, eu já sou próspero. Deus vai... Ele tem facilidade de acesso a coisa que aí nós temos dificuldade ainda. Eles têm acesso a tudo, né? Então hoje a dificuldade é você conseguir tempo para falar com eles. Tempo para falar. Nível de atividades deles. Nível de atividade que eles têm. Contudo, quando você consegue conquistar, quando você consegue acesso e falar com eles, eles dão abertura. Eles ouvem a pregação. Por isso que para pregar o evangelho em um país como esse, tem que ser bem preparado. Há uma necessidade de preparação, de instrução para levar o evangelho. Primeira coisa é servir a comunidade, é servir o povo local. E ser missionário envolve muitas coisas. Você não pode chegar em uma cultura e pôr um caixote na praça, subir no caixote e começar a pregar que Cristo salva, Cristo não. Primeiro você tem que ir lá e mostrar Cristo na tua vida. É ser um missionário servidor. E eles vão criar interesse pelo seu trabalho. Tem muito emprego, né? A Europa tem muito emprego. Então você vai lá, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar para uma família, vai conquistá-la através do seu trabalho, da sua excelência no trabalrio. Olha só, é uma outra estratégia, né? Essa seria, falando de estratégia. Sim. Você vai prestar serviço, ser muito prestativo. O seu exemplo que vai chamar a atenção deles. Ele vai olhar para você de uma forma diferente. E aí ele vai querer ouvir o que você tem para dizer. Esse é o caminho da obra missionária. É claro, eu estou dando para você um exemplo.
né? Sim. É uma grande dinâmica. E ao mesmo tempo que eu vejo esse esfriamento que aconteceu na Europa, né, uma região pós-cristianismo, ao mesmo tempo a gente vê uma explosão do cristianismo nas Américas, né, nos últimos 20 anos, né? Por que você acha que houve essa migração? O cristianismo atravessou o Atlântico e achou as Américas? Sabe o que acontece, João? O Senhor Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele entra. Né? Se você fechar a porta da sua casa, para as pessoas, para os seus amigos, para a sua família, não vai ter como entrar lá. Mesmo que eles batam na porta, e você quiser mantê-la fechada, ninguém vai entrar. Mas você vai abrir, você vai receber os seus amigos, vai receber a sua família, então vai ser assim. E Jesus é assim. Se você abrir as portas do seu coração para ele vai entrar, vai cear com você, vai fazer festa com você. Eu penso que está acontecendo um grande avivamento. Né? Está acontecendo um grande avivamento. Por isso as pessoas estão abrindo o coração, estão abrindo as portas de seus lares para Jesus entrar. Então está tendo esse grande crescimento. Então, eu louvo a Deus, principalmente pelo Brasil, ser um país que exporta missionários, que envia missionários para todo mundo. Eu louvo a Deus por fazer parte de uma nação que tem liberdade para o acesso do Evangelho, liberdade para a pregação do Evangelho, e um povo que tem aberto os seus corações para Jesus. Pastor, fazer missão, eu acho que uma das coisas que é muito complexa é fazer missão num território de judeus. Qual que existe missionário hoje com foco em evangelizar judeus? Olha, existe já no mundo judeu os judeus messiânicos, né? Lá o cristianismo não é falado como nós falamos aqui. Entre os judeus existe essa vertente, os judeus messiânicos, que recebem a Cristo como o Messias. Ele já reconhece Cristo como Messias. Reconhece Cristo como Messias. E existem já essas igrejas lá, ou congregações de judeus messiânicos? Sim, existe. São perseguidos, tá? Imagina. São perseguidos. Principalmente o povo judeu, que são guardiões de tradições milenares, né? Então, o povo judeu, com essa tradição, com essa cultura milenar deles, eles realmente mantêm esse povo de Em 2019, eu fui a Israel, eu fui 2 vezes lá. Fui em 2017, depois eu voltei em 2019. 2017 fui sozinho, em 2019 eu levei a esposa. E em 2019, a gente pegou um guia, né? E esse guia era judeu, mas não era messiânico, né? Rapaz, foi interessante. Por quê? Porque durante todos os dias, né, existia ali uma discussão sadia, vamos dizer assim, entre ele e os nossos ministradores, que eram cristãos. Uhum. Mas nós ficamos assistindo, sabe? Aquela... um bate-papo de alto nível, alto nível, sabe? E eles são muito convictos, né? Que Jesus não é um Messias, Sim. que é apenas um profeta e tal, vive ali a Torá. Isso quando né? eles dão essa honra de chamar Jesus de profeta, porque a maioria chama de falso profeta. É mesmo? Não, eles veem Jesus como um homem assim, pelo menos eu entendi, como um homem de Deus, abençoado, mas jamais o Messias, né? Jamais o Messias. E assim, o cara foi guia durante 12 dias ouvindo nós falarmos de Jesus Cristo, né? Mas eles têm um coração muito fechado. Deve ser complicado, né, a missão. Essa obra é do Espírito Santo, né? Quebrar culturas e tradições, principalmente milenares. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Nós pregamos o Evangelho, mas quem faz a obra e quem convence, quem converte a pessoa é o Espírito Santo. Nós nunca vamos conseguir, pelos nossos esforços, pela nossa intelectualidade, capacidade humana, jamais convencer uma pessoa desse calibre.
Mas Agora, o uma judeu- coisa interessante. Só te João, cortar rapidinho, mas o judeu, pastor, eu acho que é um pouco diferente dos outros povos, porque o judeu ele tem uma palavra na Bíblia que ele só vai reconhecer Cristo em determinado momento. Então é meio que enxugar gelo. O que você me diz? exatamente. Esse povo é o povo escolhido, né? Eles são os eleitos, o povo escolhido de Deus. De fato, não serão todos que vão aceitar de imediato a mensagem do Evangelho. Agora eu quero te dar um ponto que eu nunca fui em Israel, é um sonho, pretendo ir. Em 2019, eu ganhei com tudo pago para ir. É mesmo? Foi 2019, com tudo pago. Ganhei a viagem, eu, minha esposa, contudo entrou a pandemia. Foi 2019 mesmo? 2020. Foi 2020? Eu sei que foi aí, nessa época. 17 de março, né? 17 de março de 2020 que Pois parou é, tudo. Parou tudo. Então dali para cá foi cancelado e eu ainda não fui. Puxa vida. Mas a gente está aguardando novas oportunidades. Eu quero voltar lá, minha esposa quer. Também quero. Mas agora eu quero te dar um dado importante de quem já foi. O nosso pastor já foi para lá uma dezena de vezes. E ele sempre fala isso nas nossas conversas, né? A gente conversa bastante sobre a cultura, a tradição, pregação, o evangelho. O Brasil, que é um país cristão, algumas igrejas estão tentando imitar o judaísmo. Eu tenho percebido isso. Agora veja só, Eu tenho visto quando isso. o judeu se torna messiânico, ele abre mão de toda a tradição judaica. E em uma conversa que o pastor Edivaldo teve com um judeu messiânico lá, ele questionou, falou, não entendo vocês. Não entendo vocês, né? A igreja brasileira não entende, porque tem gente lá querendo ser judeu, quando aqui nós aceitamos Jesus e nós deixamos isso, porque na realidade está tudo cumprido em Cristo. Essa questão dessa tradição, dos costumes, né? Que negócio de talite, eu não estou julgando, Deus me livre de julgar uma pessoa, né? Cada um faça o que desejar, né? Mas eu concordo, Essa eu acho que não, as peças não se encaixam, né? Não fecha, né? Não dá certo, né? E quer viver a lei, quer viver preceitos da lei. A lei é boa, a Bíblia diz que a lei é boa, e nós não estamos aqui rejeitando a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é plena no seu contexto geral. Ninguém aqui está dizendo que a lei foi abolida, tá? Nós não negamos a palavra de Deus, mas só que você querer trazer para dentro do cristianismo essas coisas, fica a desejar, porque Cristo cumpriu e nos trouxe o modelo da nova aliança, né? Que somos livres na pessoa gloriosa de Jesus. Sim. Mas enfim, estamos vivendo um avivamento. Vamos voltar para aquele. Deixa eu só retornar na questão, né? O avivamento que está acontecendo nas Américas. E eu louvo a Deus, porque nós estamos fazendo parte disso, João Paulo. Nós somos parte desse avivamento. Por mais que a gente não perceba, talvez a gente não tenha uma expressão global, mas nós fazemos parte desse avivamento. Um dia uma pessoa me abordou, foi até meio que um desafio, e veio falar assim, rapaz, nós nunca vamos conseguir, o nosso sistema, o nosso jeito de trabalhar, eu estou falando dentro da nossa denominação, nós nunca vamos conseguir alcançar o mundo, esse nosso sistema, nós nunca vamos conseguir. Eu tive uma resposta imediata, rapaz, eu creio que foi o Espírito Santo. Esse é aquele momento que diz, né? Fala ou não fala, né? Mas eu creio que o Espírito Santo me direcionou, falei, olha, nós não precisamos alcançar o mundo inteiro. A gente precisa cuidar daqueles que o Senhor colocou em nossa responsabilidade. É verdade. Você está cumprindo a missão. Alguns têm um chamado para ser chefe de 50, de 30, de 100, de 1000, de milhares e ter influência mundial. Outros não, né? Não vão chegar mesmo, de fato, Deus não quis que fosse assim. Mas você cumpre a missão, você executa a missão, quando você, dentro daquele pequeno grupo, qual você está à frente, você está liderando, você está cuidando, você faz com excelência, você dá o seu melhor, você ama aquele povo, você ora por aquele povo, você alimenta aquele povo com a verdade da palavra de Deus, sem trazer modismos, coisas que não fazem parte das Escrituras. Então nós estamos fazendo missão e estamos vivendo esse grande avivamento agora.
esse momento. Estamos Amém. vivendo hoje, nesse podcast. Nós Amém. estamos vivendo esse avivamento. Então, quantos essa podcasts hoje você entra no YouTube e você vê a quantidade de podcast hoje que fala da palavra de Deus? É Isso é fantástico. maravilhoso, isso é um grande avivamento. Né? E eu estou feliz pelo avivamento que se dá com base às Escrituras, Sim, sabe? A gente fica firmado no avivamento bíblico, sim. no avivamento que tem origem na palavra de Deus, não na manipulação, não meio de fermentos aí que vêm com inovações, com crendices que misturam culturas e tradições, não. O avivamento das Escrituras. Esse avivamento nós estamos vivendo. Eu sou feliz por fazer parte dele. A nossa igreja trabalha para que isso seja o nosso alvo, de viver o avivamento bíblico anunciando a mensagem. Estamos fazendo missão. Amém. Pastor, e um missionário hoje? Ele já nasce com dom ou ele aprende e passa a gostar? Como que... Quando eu falo missionário, porque assim, como disse no começo, todo mundo tem essa missão de pregar o evangelho, mas aquele missionário mesmo que é aquele que vai evangelizar pessoas que estão na rua, ou aquele que vai sair da sua cidade, vai pegar a sua família, vai para um outro país. Esse missionário, como ele é formado hoje? João Paulo, é lógico, existem situações e situações, existem pessoas com vocações, existem pessoas que têm uma desenvoltura maior do que outra, não dá para negar talentos, não dá para negar pessoas que já têm uma vocação para determinados fins, né? Mas eu preciso voltar naquela resposta anterior. Todos somos chamados para fazer missão. Você não se considera alguém que tem a habilidade de comunicação? Então se prepara. Hoje nós temos meio de se preparar para fazer missão. Nós temos hoje um mecanismo de preparação muito grande para fazer missões. Então você não precisa necessariamente ser um prodígio para ser um missionário. Basta você... Há um exemplo de uma mulher, né, uma missionária, Sophia Miller. Eu não a conheci, só li alguns trechos da história. Sophia Miller disse o seguinte, uma das suas frases, ela foi 40 anos missionária no Amazonas. Ela disse o seguinte, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Olha para você ver o que é ir fazer missões. Uma mulher que durante 40 anos ela foi missionária. Quantas almas essa mulher não ganhou nas tribos indígenas? Quantas vidas essa mulher não levou a Cristo? E ela deixou bem claro, olha, eu não tive uma visão de um anjo, Deus não falou pelo megafone comigo, não. Eu li uma ordem e obedeci. Foi fazer missão, ficou 40 anos fazendo missão. Então, é claro, a preparação para a missão é muito importante. É muito importante. Existem camadas sociais. E existem assim, formações, algum tipo de formação para missionários? Claro, sim. Todos os cultos de ensino da igreja é uma preparação. Toda a escola bíblica dominical é uma preparação. E eu quero aqui honrar e valorizar as atividades das igrejas, que às vezes são pouco acessadas. São tantos membros que as igrejas têm, que vêm quando tem um pregador famoso, um cantor famoso, mas está lá o maior missionário da vida dela, o pastor dela ensinando. Ele está perdendo essa oportunidade de ir para o culto de ensino, receber a palavra que alimenta a alma e também a prepara para a sua missão. Temos lá o culto da escola bíblica dominical, nas manhãs de domingo, aonde nós temos as várias faixas etárias, as várias classes que nos disponibilizam um estudo bíblico apurado, que alimenta a nossa alma, mas também nos capacita
para a evangelização nas escolas, nas universidades, nas frentes de trabalho, nas filas de banco, nos supermercados, nas ruas e praças. Nós temos aí esse grande trabalho realizado todas as semanas nas nossas igrejas, preparando, capacitando, treinando pessoas. Mas quer saber? Poucos têm valorizado esse trabalho árduo, esse trabalho de oração, de pesquisa da palavra, e que tem sido semeado todos os cultos de ensino, todas as escolas dominicais, todos os cultos de domingo que os nossos pastores estão lá ensinando e pregando. Precisamente no nosso ministério, eu quero aqui fazer uma aberturinha. A Adna, ela recebeu uma direção de Deus pelo nosso pastor e veio dos Estados Unidos o curso do Ignite School. O Ignite, né? Isso, o Ignite muito comentado. Que agora, aqui para nós, é o Ignite Brasil, né? Ignite Brasil, que é um treinamento ministerial. E já tem várias pessoas já sendo preparadas no Ignite. Nós já estamos já entrando no segundo bimestre de material, de aulas, né? Inclusive eu faço parte da grade de professores. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus está me dando. Então, nós temos um grupo seleto de professores trabalhando no Ignite Brasil, homens, mulheres, que estão se dedicando na formação desses jovens. Esses jovens que estão ali, eles moram no local, né? Sim. É uma imersão, 100%. Um ano de treinamento em regime fechado. O negócio é muito bom. Eles têm, é lógico, eles têm feriado, eles têm finais de semana com a família, mas durante a semana toda é aula de manhã, à tarde e à noite. Mas quando eu digo de manhã, o devocional começa antes das 5, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, começa o devocional, já vai uma equipe para lá para orar com eles, para fazer devocional com eles. Perdão. E assim, é uma bênção, e aí a gente já entra 9 horas com o primeiro período de aula, depois do café da manhã, já depois do almoço já tem o segundo período de aula, vai até a tarde, é uma bênção. Nós estamos trabalhando, né? Inclusive, os interessados já podem começar a procurar, né, a nossa Secretaria do Ignite School já para fazer as suas matrículas para a próxima turma. Né? Eu fiquei sabendo que teve pessoas que tentou entrar depois que a turma começou e não teve jeito, né? Começou, fechou, exatamente, blindou ali. Exatamente. Até para não ter pessoas em pontos diferentes, né? O negócio é muito nivelado, sério, né? João. O negócio é muito sério, sabe? É tão sério que a gente, a liderança não quis dar essas aberturas, porque assim, estavam abertas, as inscrições estavam abertas. E nós não queremos que as pessoas comecem no meio do projeto, deixando para trás coisas que foram muito importantes ensinadas no início. Então, tem que pegar desde o começo. Então, é importante quem está aí na fila de espera, quem está desejoso por fazer parte desta obra, dessa missão, desse projeto de Deus, o Ignite Brasil, faça a sua inscrição, aguarde as orientações para a próxima turma e venham fazer parte. Vai ser uma bênção, as pessoas não vão se arrepender. Vidas serão muito abençoadas. Esses jovens, pastor, eles saem de lá, qual que é o principal objetivo do Ignite? Que às vezes fico na dúvida, né? É formar pastores, enfim, ou missionários, ou tudo, ou a pessoa sai dali igual uma medicina, sai dali e vai fazer uma especialização em alguma coisa. Exato. Muito bom. Bom, a princípio, né, quando eu recebi a informação do Ignite, eu pensava que era exatamente formar pessoas para ser pastor, para ir para o campo, mas depois o nosso pastor nos abriu mais a janela e o entendimento. Os alunos do Ignite, quando saírem de lá, eles poderão ser um bom líder de jovens, poderá ser um bom líder de coral, poderá ser um bom líder de escola dominical, poderá ser um bom líder em várias áreas de atividade da igreja. Ele pode sair de lá, ele pode ser um pastor, se ele tiver vocação chamada ministerial para pastorear, pode ser missionário, mas ele também pode ser o melhor funcionário da sua empresa. Pode ser um empresário. Pode ser um empresário, porque nós estamos preparando pessoas
Então ali é um alinhamento de princípios e caráter. Exatamente. A base é essa. Inicia-se ali na formação, né, trabalhando o caráter mesmo, moldando o caráter desses jovens, dessas pessoas. E de 18 a 68, 70 anos, as inscrições estão abertas, viu? Pode fazer as inscrições lá, porque toda a faixa etária aí pode vir, que nós vamos estar trabalhando com vocês. Legal. Enfim, o que está sendo preparado são pessoas habilitadas para dar respostas acerca da fé. E isso em qualquer área, aonde ele estiver. Pode ser que saia pastor, pode ser que saia missionário. Eu tenho uma grande esperança, né, como secretário de missão, que todos ali saiam para o campo para fazer missões. Eu sempre dou essa ênfase na minha aula, sabe? Olha, nós estamos preparando vocês para o campo e tal. Eu dou essa ênfase, preparando você para o ministério. Você pega na sua matéria, né? Você é secretário de missão, eu então vou bem nessa, né? Você tem que formar o máximo exatamente. de Estamos aqui, todas as áreas aqui que estão treinando vocês no ministério. Mas pode ser que Deus tenha outros planos. E os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos. Sim, não é verdade? Então o Ignite é uma bênção, preparação de pessoas para o ministério, preparação ministerial, preparação para a vida. Assim fica mais bem definido. E como nós falamos a nível, você falou aqui do nosso ministério, a Adna tem o Ignite, e quando fala a nível Brasil, ou não sei, mundo, né? Existe alguma preparação, não sei, algum treinamento, alguma faculdade, alguma coisa assim, para treinar as pessoas para a missão? Sim. Especialmente para povos não alcançados, nós temos o maior movimento mundial de missões, chamado Perspectivas. Perspectivas, como ele é um movimento de missões que iniciou nos Estados Unidos. Então, estando no Brasil, a gente chama de Perspectivas. O Ignite também veio dos Estados Unidos, né? Também veio. Perspectivas a gente chama de Perspectivas Brasil. Deixa eu achar aqui para você, pesquisar aqui para ficar mais preciso no meu comentário sobre o Perspectivas Brasil. Bom, Perspectiva já é focada em missão. Missão principalmente para povos não alcançados. Tá? Existe a missão local e a missão global. Deus está em todas elas. E hoje nós temos também dentro do Perspectivas Brasil, que quando eu fiz o treinamento, quando eu participei desse avivamento do Perspectivas Brasil pela primeira vez, falávamos muito no foco povos não alcançados. Agora eles já têm um tema dentro chamado local, que é a missão global e a missão local também. Então o negócio está ficando cada vez melhor, sabe? Inclusive é um projeto, é um avivamento, é um movimento, melhor dizendo, interdenominacional. Não é específico de uma denominação. Batistas, presbiterianos, luteranos. Não está amarrado a nenhuma denominação. A Assembleia de Deus. Não. Quem desejar fazer esse curso, faça. É um baita treinamento. Você vai ouvir histórias de movimentos da obra missionária no mundo que você não imagina. João, eu te recomendo, faça. Eu posso dizer para você, de tudo que eu aprendi de missões, quando eu participei dos cursos do Perspectivas Brasil, eu descobri que nada sabia, embora ainda sei. Você fez Perspectiva? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Inclusive, há 2 meses atrás, eu estive fazendo treinamento. Fui para Curitiba fazer o treinamento lá, Perspectivas Líderes. Moço, o negócio é fantástico. Nós temos o privilégio, somos muito privilegiados, louvo a Deus por isso, porque a Adna estará sediando por mais um ano Perspectivas Brasil aqui na nossa igreja central. Vai ter uma escola de perspectiva aqui. Exatamente. Serão 12 encontros em que estaremos aqui com professores treinados, preparados. Isso é para o próximo ano ou esse ano ainda? Esse ano. Eu abri aqui para ver a data certinha. Dia 18 de agosto teremos a aula inaugural. O que é importante frisar que a aula inaugural é aberta ao público.
Quem quiser vir participar... Como fosse uma aula experimental. Isso. Venha conhecer. Venha fazer parte. Vai ser uma bênção. Como eu já participei mais de uma vez, como eu já dei apoio, inclusive, durante os treinamentos que teve aqui, já participei, acompanhando, assistindo às aulas, eu posso dizer assim, vai ser maravilhoso. Quem vier não vai se arrepender. Repete a data aí para quem está assistindo a gente, ó, já anota aí, né? Vai começar o Perspectiva Brasil? Perspectivas Brasil. Perspectiva Brasil, 18 de agosto. E veja bem. E tem algum a pessoa responsável é o senhor mesmo? Não. Quem que é a pessoa chegar e fazer a inscrição? Nossa líder local aqui é a missionária Thaís. Mas a inscrição é feita direto pelo site perspectivasbrasil.com.br. Os interessados podem entrar no perspectivasbrasil.com.br. Deixa eu dar um dado aqui para você. Lá tem que selecionar a ADNA, o Polo, alguma coisa assim? Não? Turma Centro-Oeste, para essa inscrição. Você vai entrar no site e vai procurar lá, Turma Centro-Oeste. E aí você vai fazer o seu cadastro ali e vai ter o passo a passo, a orientação. Inclusive tem vídeos orientando, que vai ser uma bênção para você. É tudo facilitado, tudo facinho lá. É só você entrar no site, ele vai ajudar, o próprio site te ajuda a fazer os acessos. Mas para o nosso curso aqui em Cuiabá, é Turma Centro-Oeste. Lembrando que as aulas serão todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas e fechando às 21h30. Então serão 12 encontros, a aula inaugural mais 12 encontros. 12 segundas-feiras seguidas. Isso. Só a aula inaugural, depois 12 encontros, mais 12 encontros, todas as segundas-feiras, a partir do dia 18 de agosto, e as aulas se encerram no dia 10 de novembro, que então será a conclusão do Perspectivas Brasil aqui em Cuiabá. Lembrando que se você é de outra denominação, o Perspectivas Brasil, ele é interdenominacional. Se você procurar, se você faz parte da Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, enfim, qual que seja a sua denominação, você pode procurar os seus pastores, pedir informação, pesquisar na internet, vai para o Google, para o YouTube, pesquisa o que é o movimento Perspectivas Brasil. Você vai ver lá recomendações de Russell Shedd, recomendações do saudoso Billy Graham, enfim, esses homens, esses grandes homens, recomendaram o Perspectivas Brasil como o melhor curso ou movimento de missões que existe, de preparação de pessoas para a obra missionária. Porque você que é apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado por missões, não fique de fora, se inscreva no Perspectivas Brasil, você vai ser muito bem preparado. Pastor, e aquelas pessoas que... Porque assim, se for, tem uma perspectiva, né, que é focada em missão, tem o Ignite, né, que ali a pessoa também tem uma preparação para missão. Mas hoje, para a pessoa ser um missionário, uma missionária, esse reconhecimento é uma consagração, assim como diácono, presbítero, pastor, evangelista. Você foi consagrado a missionário. Como que funciona isso dentro da igreja hoje? Bom, para você ser um missionário, você não precisa necessariamente ter esse título e uma credencial, né? Você pode ser um missionário, um diácono. Você pode ser um presbítero, um evangelista, um pastor missionário, né? Nós temos na Bíblia um dos maiores missionários do Novo Testamento, que foi Estevão, né? Ele era um diácono da igreja, ele fazia missões. Então, ser missionário, existe a consagração? Existe essa separação. Algumas denominações dão essa credencial, né? Contudo, não é necessário você ser consagrado para fazer missões, porque a consagração é um reconhecimento do que você já faz. Você não precisa ser consagrado para fazer. Faça, seja um missionário. O reconhecimento é uma consequência, a credencial é uma consequência.
Existem muitas pessoas que são... É um reconhecimento que você já faz. Exatamente. Existem muitas pessoas com esse equívoco. Não, eu preciso ter uma credencial de pastor para ser um obreiro, eu preciso ser um obreiro. Não, meu irmão, você não precisa nada disso. Você precisa ter convicção de que você foi escolhido por Deus, que você tem um chamado para ser testemunha de Cristo em todos os povos, em todos os lugares. É questão de testemunha, é questão de atividade. Você quer ver? Para você ser um missionário, um dos pré-requisitos para você fazer a obra missionária, para você ser um obreiro na casa do Senhor, é você participar das atividades da sua igreja local. É você ser parte das atividades do corpo ministerial. Então quando você está ali cuidando do carro no estacionamento, quando você foi escalado para ficar lá cuidando do carro no estacionamento da sua igreja, dos seus irmãos, você está fazendo parte das atividades da igreja. Quando você está escalado para fazer parte da limpeza da igreja, para trabalhar na cozinha da igreja, você está fazendo parte do ministério, você está fazendo parte do corpo, você faz parte da igreja nas suas atividades. Quando você faz parte, tem a participação nas atividades da igreja, então você está habilitado a também fazer coisas do lado de fora das portas da igreja. Porque tem gente que só quer status, quer se aparecer, quer ter um título, quer ser visto, quer ser nomeado, quer sair na faixa, no cartaz, no outdoor. Muitas vezes tem missionário que ninguém está vendo, né? Então, e essas pessoas querem um destaque sem ter uma prática de vida daquilo que ela professa. Agora, aqueles que mais fazem, não buscam holofote. Aqueles que mais fazem por amor, por convicção, por chamada, por paixão, por amor às coisas de Deus. Esses são verdadeiros missionários, pessoas que já estão exercendo o chamado. É interessante, João Paulo, eu gosto de falar desse assunto, porque quando eu comecei a viver as minhas atividades na igreja, como eu disse, eu nasci num berço evangélico, mas eu não sou obreiro a minha vida toda. Teve um dia que essas coisas começaram a acontecer na minha vida. Teve os momentos de rebeldia? Nem se trata desse ponto. Esse ponto também, mas vamos deixar isso de fora. mas assim, a minha profissão no interior do ministério, né, como eu disse, nós somos rurais, nós lidávamos com criação, com animais, éramos domadores de cavalo, trabalhávamos na área, literalmente, né, amansava animais de charrete, de carroça, e isso nos levou a uma profissão de rodeio. E eu fui profissional de rodeio durante 15 anos da minha vida competindo em montaria em touros. Eu era peão profissional de rodeio em touros. Foi lá o meu campo missionário, como membro da igreja. Comecei a pregar o evangelho para os meus amigos idólatras dentro do mundo do rodeio, que é um campo muito fértil para crendices. Porque com medo da morte... É uma área que tem bastante idolatria, né? Bastante idolatria. Bastante idolatria, que eu vejo que eles idolatria fazem lá, as rezas lá, até só Bom, tudo. deixa eu fazer algumas correções, né? Eu estou falando da década de 90. Tá? Sim. Eu sou mais ou menos... Tem um tempinho já rodado aí, né? Então eu estou falando da década de 90. Que hoje mudou muita coisa? Mudou muita coisa. Entendi. Mudou muita coisa. Existia uma mística mais acentuada nessa época do rodeio. Se você pegasse uma fitinha e desse para isso aqui protege, ele com medo de ser pisoteado pelo boi, ele falou, não, se me protege, então me dá aqui. Aqui todo santo ajuda. Era assim a confissão de fé deles, né? Então a gente começou a pregar o evangelho ali. Não era obreiro, era crente da igreja, era um jovem da igreja. E foi o tempo que eu mais preguei o evangelho para quem não conhecia Cristo de verdade. Olha só. Eu preguei o evangelho para pessoas místicas que acreditavam em tudo ou qualquer coisa. Então você não precisa de uma credencial para ir pregar o evangelho. Você não precisa de consagração para fazer missões. Então eu fui um missionário nas arenas sem nem saber da eclesiologia, sem saber do posicionamento eclesiástico que a igreja institui, a hierarquia da igreja. Eu não entendia disso. Eu não tinha assim, a compreensão dessa hierarquia. Contudo, na minha simplicidade, na minha inocência, fazer com amor, né? Eu pregava o evangelho de Cristo, eu pregava aquilo que tinha recebido. Eu pregava o que estava dentro de mim. A minha confissão de fé era:
Só Jesus Cristo pode salvar. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo Aquilo já era pode te missão. proteger. Sem dúvida. E dali saiu diáconos, presbíteros, pastores, pessoas que saíram da pregação em um peão de rodeio, que nem obreiro era, nem sabia dessas funções, não entendia essa hierarquia, embora a vida toda na igreja, mas não estava lá pensando nisso, a minha vida toda não foi pensando nisso. Quer saber uma coisa? Eu comecei a pastorear a igreja, fui pastor pela primeira vez, eu era membro. Eu não tinha credencial de missionário, eu era um cooperador. E você começou a pastorear a igreja? Eu pastorei a minha primeira igreja como cooperador. E a minha primeira igreja foi como cooperador, a minha segunda igreja eu fui como cooperador, e a segunda igreja que eu pastoreei, eu mandei pessoas para ser consagrada a diácono, eu mandei pessoas para ser consagrada a presbítero, e eu nem consagração de diácono tinha ainda. Fiquei 3 anos e meio pastoreando essa igreja. Inclusive o pastor que hoje deu continuidade, que está lá até hoje, foi um obreiro que eu levei ele ao diaconato, ao presbitério, e depois ele foi a pastor. Olha só. E eu nem diácono era. Você vê como que é? Eu fiquei praticamente 4 anos pastoreando sem ter uma credencial sequer de diácono. Mas já existia ali o dom, a unção, aquilo que A Deus... obra que Deus estava fazendo, nem eu entendia, para ser bem sincero. A obra que Deus estava fazendo, nem eu compreendia. Porque quando Deus nos levanta para fazer a sua obra, a obra dele vai ser feita. Ele vai fazer. Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Ele está fazendo uma obra e está convidando pessoas para participar da obra que ele está fazendo. A questão é, se eu não participar do que Deus está fazendo, o que será de mim? Essa é a reflexão que precisa ecoar no coração dos crentes da geração atual. Deus está fazendo uma grande obra, e onde eu estou na participação da obra que Deus está fazendo? Enquanto alguns estão preocupados com posicionamento, credencial, com títulos, com reconhecimentos, Deus não está preocupado com nada disso. Deus está preocupado com almas, com pessoas que vão ver Cristo na sua vida, que vão ver o amor de Deus expresso nas suas palavras e nas suas atitudes. Isso é o que Deus quer, é o que espera de cada um de nós. Essa é a chamada missionária para todos os cristãos dos nossos dias. O senhor acha que missionário, a pessoa já nasce com esse dom? Ou ele é desenvolvido? João, eu acho que existem as duas possibilidades. Eu acredito que existem essas duas possibilidades. Né? Pessoas que, por exemplo... Porque eu vejo você falando da tua vida, Deus já te inseriu nisso. Você já estava numa família já cresci missionária. nesse campo. Você vai pro rodeio e começa a falar de Deus. Você já nasceu ali, já inserido, Deus já te inseriu ali. Tudo isso de uma forma que eu não percebia. Eu não percebia, porque já é um dom que Deus colocou na sua vida, um amor que Deus colocou na sua vida. Mas tem como Deus construir isso depois que a pessoa já tem uma certa idade? Meu Deus, é claro. Deus está chamando. Deus está convidando pessoas para ajudar na grande colheita. Deus está convidando a todos. Todos. Eu quero ler um texto bíblico. Deixa eu abrir um texto aqui só para mim pegar uma fala. Eu quero ler um texto bíblico com você, João. É as palavras do dono da igreja. Eu quero usar as palavras do nosso pastor, né? Sim. O evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 35, o escritor, ele narra os trabalhos, os feitos de Jesus. Jesus percorria todas as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença, enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores
para a sua seara. Ou seja, o Senhor está procurando ajuda para essa colheita. O Senhor está convidando, não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu contexto social. O que importa é que se você está ouvindo o chamado, está ardendo dentro do seu coração o desejo de falar de Jesus, vai, meu irmão, vai lá, fala de Jesus, prega o evangelho de Jesus. Você está sendo chamado para fazer parte desse grande mover de Deus no mundo. Nós não podemos falhar na nossa geração, com a próxima geração. Nós precisamos cumprir com a nossa parte. Eu reconheço que faço muito pouco. Eu reconheço que o que fiz e o que tenho feito está muito abaixo do que eu deveria fazer. Nós precisamos fazer mais, João. Nós precisamos fazer mais. Voltando Precisamos de mais trabalhadores para essa seara, né? Sim, olha para você ver. São pessoas talvez que estão muitos aflitas. Possam despertar assistindo esse podcast. Espero que sim. Espero que Deus nos dê a graça dele impulsionar pelo Espírito Santo essa mensagem aos corações que têm sede de Deus, que necessitam de Deus, que querem fazer algo para Deus. Eu espero que aquele que assistir esse podcast, ele dê abertura no seu coração para o Espírito Santo. Sabe? Veja, o Senhor está procurando pessoas para ajudar nessa fase da colheita, pessoas para somar. Foi Jesus quem disse, olhou para a multidão e compadeceu-se dela, reconhecendo-as como ovelhas que não têm pastor. Olha para o mundo, João, olha para a situação do mundo, das nações. Jesus está querendo ganhar essas pessoas, está querendo salvar essas pessoas, e Ele manda a gente orar para que o Senhor envie mais trabalhadores. Precisamos de gente. Pastor, nós tivemos Jesus que pregou ali para os povos judeus. Sim, a Galileia. Nós tivemos Paulo que levou o evangelho já para os povos gentios. Hoje há às vezes uma discussão onde uns entendem assim, que, por exemplo, nós, né, brasileiros, que esse negócio de mandar missionário para fora tinha que focar mais em evangelizar aqui, cuidar do nosso terreno, do nosso quintal. O senhor concorda com isso? Como que o senhor vê isso? Eu fico triste com isso. Isso entristece o coração de todo missiólogo, de todo líder de missões, de toda pessoa que tem responsabilidade com o evangelho de levar para todos os povos. Isso é muito triste, João. Muito triste. As pessoas no nosso quintal são importantes, são relevantes, mas eles já ouviram falar de Jesus. Eles negam Jesus. Eles querem Jesus como um milagreiro, como um curador, como um abençoador, mas não querem compromisso com Jesus. Eu sinto muito falar verdade. isso. Sinto muito. Mas tem gente que não conhece Jesus, que nunca ouviu. Não teve falar acesso, Jesus, né? que não tem acesso. Que às vezes tá lá sofrendo por não conhecer E não tem Cristo. acesso por todos os veículos. Não tem, a internet não chega lá, o rádio não chega lá, a televisão não chega lá. Você está entendendo? Então, assim, pessoa que tem essa visão distorcida, ela faz um grande desserviço ao divulgar esse pensamento no meio dos cristãos. É um grande desserviço, porque acaba por inflamar alguns outros cristãos que talvez passa a compactuar dessa ideia, comungar dessa visão, enquanto ele poderia estar orando para que outras pessoas, se ele não tem coragem de ir, mas para que Deus envie alguém. Sim. Se ele não tem condições de ir, não tem chamada para isso, mas que Deus envie alguém. Porque nós precisamos alcançar essas pessoas, nós precisamos alcançar esses povos, João. É a missão da igreja, é a missão de toda a igreja. Enviar pessoas para outros povos é um nosso dever. É o dever a gente financiar, se a gente não pode ir, fazer contribuições para que esses missionários vão. Precisamos amar essas pessoas, João. Nós não as conhecemos, mas Cristo morreu por elas. Por mesmo sem conhecer, temos que amá-las do profundo do nosso coração e não medir esforços para que o missionário chegue
para que missionários tenham sustento, tenham um apoio da igreja nesses locais. E quando se fala de amar, me fez agora refletir que eu vejo que a Secretaria de Missão, ela tem uma grande dificuldade, não é que ela tem uma grande dificuldade, todas as secretarias têm suas dificuldades, mas a de missão parece que ela tem um pouco mais de dificuldade para conseguir a contribuição dos fiéis. Porque eu vejo assim, né? Às vezes uma secretaria vai fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha para trocar as cadeiras da igreja. Então, aquilo ali, como é para o seu benefício, as pessoas estão vendo ali, rapidinho você resolve. Vamos fazer uma campanha para trocar o som da igreja. Vamos fazer uma campanha para poder abençoar um missionário lá na África. Aí parece que aquilo ali... É isso mesmo? É só uma percepção minha? Ou a Secretaria de Missão realmente tem essa dificuldade? Olha, toda contribuição e toda atividade é importante, né? É muito importante que se faça para o próprio conforto, né? Agora, a pergunta que eu te faço é como que Deus está vendo tudo isso? Qual que é o olhar de Deus para essa realidade? Né? Será que não dá para abrir mão um pouquinho do nosso conforto pessoal para atender aquele que nada possui? Para socorrer aquele que tem escassez de pão? Para dar suporte àquele que foi e não sabe se volta? Se despediu da família para ir e pode nunca mais voltar, porque lá ele pode sofrer uma perseguição. Quantos não estão morrendo nas perseguições, né, em outros povos? Né? Então é assim, é um grande desafio, João. É um desafio, eu percebo que é um desafio. É um grande desafio. É um grande desafio, primeiro, a gente conscientizar a igreja da obra missionária. É um grande desafio. Enfim, eu sou muito a favor de que se faça para casa, desde que se faça para outros povos também. É o meu sonho. Porque eu vejo que isso é amar o próximo, né? Sim. Isso é cumprir com um mandamento, tá, João? É mais do que uma questão de sentimento, sabe? Às vezes a gente, por sentimento, por compaixão de alguém próximo de nós, a gente faz muito. Mas o mandamento é amar o próximo. O próximo pode ser um desconhecido. Eu acho que, na verdade, o mais exemplo de amar o próximo é realmente esse, porque ajudar quem está ali sempre com você, um amigo, um conhecido, um irmão da igreja, você está vendo ali, é um sentimento, né? Você tem aquilo ali, é meio que muita afinidade, no automático, né? É. Ajudar quem eu nunca nem vi. Mandar um valor para quem eu nunca nem vi. Sabe? Eu acho que isso aí é realmente quando o cristão ele evolui para cumprir esse mandamento. Na verdade, o segundo maior mandamento, né? Jesus falou, né? Exatamente. Primeiro, amar o Senhor, seu Deus, com todas as coisas. E o segundo, amar o próximo a ti mesmo. Então, para o ser humano, o homem, evoluir esse estágio de cumprir esse mandamento, é quando ele começa a tirar de si, né, ali um pouco do seu sustento, das suas finanças ou do seu tempo para ajudar pessoas que ele nem conhece. Jesus deu uma resposta a uma pergunta sobre isso. Quem é o meu próximo? Né? Quando Jesus ele cita os 2 grandes mandamentos. Quem é o meu próximo? Então Jesus ele constrói a parábola do bom samaritano. Do homem que descia para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Espancaram, deixaram ele semi-morto na beira do caminho. Os religiosos passaram por lá. E o estrangeiro foi quem deu o socorro, que fez a oferta, quem derramou ali azeite, o vinho sobre as suas feridas, quem hospedou e quem garantiu o pagamento das despesas. Então, está ali, nas falas do dono da igreja, quem é o próximo que a gente precisa fazer investimento. Né? E às vezes nós nos assemelhamos aos religiosos da parábola. Eu tenho um compromisso com o culto, não posso parar aqui agora, não posso investir aqui agora. Eu tenho um compromisso com a celebração, com o ensaio. Eu não posso investir aqui agora, já estou gastando ali, já estou fazendo aquilo. Eu acho que tudo é importante, tudo precisa ser feito. Né?
tenho que fazer aqui em casa, eu tenho que fazer bonito aqui na nossa igreja, eu tenho que contribuir com a nossa igreja, eu tenho que plantar, semear na nossa igreja. É a casa em que nós somos alimentados espiritualmente. Aonde somos alimentados, a gente tem que também contribuir. Você não come num restaurante, vai pagar no outro. Não é assim? Ninguém está falando aqui é um comércio, que a igreja é um comércio, que você recebe a palavra e tem que pagar por ela. Não, isso eu quero dizer porque é uma questão de retribuição, de gratidão. Então, nós temos que fazer pela nossa casa, temos que contribuir com a nossa casa, investir na nossa casa. Mas nós não podemos também deixar de fazer missões àqueles que nós não conhecemos e precisamos amá-los, fazer algo por eles. Precisamos fazer. Precisamos orar e colocar a boca no pó e pedir a Deus para enviar trabalhadores e aproveitando o gancho aqui, um dos maiores desafios nossos, e não é só o meu, como secretário de missão. Quando digo meu, eu estou falando envolvendo toda uma diretoria ministerial. É o grande desafio de toda a igreja que atua com missões. É parceria, João. Eu ia fazer isso. Você já está respondendo uma próxima pergunta minha, que eu ia perguntar quais que eram os maiores desafios, né? Esse é um dos maiores desafios. Eu posso pontuar como que está no primeiro lugar do pódio. Nós temos parceiros, nós temos o projeto Parceiro Missionário, nós temos parceiros. Eu louvo a Deus por cada um que contribui à medida que o Senhor propôs no seu coração. Eu louvo a Deus de coração. E eu quero liberar uma palavra profética para você, parceiro missionário. Deus te recompense, te abençoe abundantemente por cada valor que você acredita na obra missionária. Deus te abençoe e te recompense. Você é muito importante nessa missão. Mas, João, aquilo que nós conseguimos é pequeno demais diante daquilo que precisamos. Cada um que contribui, ele dá o seu melhor, ele faz o seu melhor e louvado seja Deus, o Senhor recompensará. Mas a omissão de alguns nos faz sofrer bastante. A igreja caminha no extremo, para fazer, sempre cobrindo, porque nunca atingimos o necessário. Mas eu creio, Deus vai despertar a gente com paixão, com amor, com desejo de contribuir, de ajudar pessoas, de ajudar missões. Nós precisamos de mais parceiros, João. Amém, é verdade. E nós estamos caminhando, já temos aqui mais de 1 hora já de podcast, né? Estamos caminhando aí para o final. Até que a garganta seca, eu quero falar. Bastante informação importante. Você que está nos acompanhando aí até agora, já curte o vídeo, compartilhe, envie, né, para um amigo, para um irmão, para conhecer um pouquinho mais sobre o que é missão, né? Às vezes nós não temos um entendimento tão claro como o nosso secretário de missão aqui, pastor Marcos Gomes, nos trouxe, e talvez toda essa conversa possa despertar em você, pode despertar no irmão, esse missionário, essa pessoa que vai realmente somar, né, com o Ministério de Missão. Inclusive essa semana é semana do culto de missão, né, pastor? Exatamente. Domingo nós temos os 2 cultos, tá? Um às 17, outro às 19h30, que são cultos de missões. Nós vamos estar louvando a Deus, orando por missões, falando um pouco mais de missões. Você que não pode vir, talvez você é de outra cidade, não tem condições de estar conosco, esteja acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, você está acompanhando aí, já se inscreve no canal e acessa aí o sininho das notificações, que todo culto vai chegar para você. Está começando o culto aí, você vai receber o link e você participa conosco dos nossos cultos online, que a transmissão é ao vivo, tá? Nossa equipe está trabalhando forte, oferecendo a melhor qualidade de transmissão para que você possa estar fazendo um culto na sua casa, no seu trabalho, durante a sua viagem. Esteja conosco nos 2 cultos, às 17 e às 19h30, o segundo culto de missões. Você é nosso convidado. E se você puder vir presencialmente, vou ficar muito feliz em estar conosco ali, celebrando ao Senhor. Essa questão do culto online, né? Você vê como que teve coisas boas que a pandemia deixou para nós, né? Sim.
E uma das coisas boas foi essa aceleração, né? Essa questão de transmissão online. Todo mundo, na época, se evoluiu muito nisso, né? Avançamos bastante. Eu já assisti culto aqui da nossa congregação viajando no carro. Uma região que tinha internet, São Paulo. Geralmente você pega ali interior de São Paulo, praticamente ali tudo tem internet. Tudo tem internet. E eu liguei no culto e assisti o culto todinho. Viajando, você vê assim, eu não deixei de estar participando do culto da igreja, né? Então, João, quando às vezes eu saio para atender alguma agenda, né? A gente atende algumas agendas e quantas vezes por nosso culto começar às 17, então dá para mim pegar o primeiro culto antes de começar o culto onde a gente vai participar, né? Então eu participo de várias vezes, já assisti no primeiro culto, aguardando no hotel o horário de ir pro culto, assistindo o culto, daí até chegar na porta da igreja, assistindo o culto, desligar o telefone na porta da igreja para poder entrar dentro do culto. Então, é verdade. Realmente, é muito bom, muito bom. Pastor, agora vamos fazer um bate-volta aqui, para a gente finalizar. Tenho algumas perguntas relâmpago para te fazer. Você vai fazer isso comigo, João? Não tem nada de demais, são coisas que geram curiosidade. Como secretário de missão, fala uma coisa que te deixou muito feliz e uma que mais te alegrou e uma que mais te entristeceu nessa caminhada como secretário de missão. Minha maior alegria foi que Jesus me amou e me deu essa oportunidade, sabe? Essa é a minha maior alegria. É um cara matuto da roça, ignorantão, e desde cedo ele me deu esse privilégio de fazer parte do plano dele, do projeto dele, né? Amém. Ele sendo tão majestoso, glorioso, soberano, olhar e me aceitar na equipe dele, né? Fazer parte da equipe dele. Isso é o que mais me alegra, que me emociona, né? Amém. O que mais me entristece às vezes é a falta da compreensão do projeto missionário e por a gente ter pessoas que gastam tanto com o seu petzinho, com o seu cachorrinho, né? Eu não quero o pior para os animaizinhos, eu quero o melhor para os animaizinhos. Mas gasta mais com shampoo para cachorro do que numa oferta de missões. Isso, me perdoa, desculpe. Isso é forte. Isso é forte. Isso é lastimável. Eu vou repetir essa frase aqui, é a frase do pastor Edivaldo. Eu não sei como é que Deus está administrando isso na eternidade. Não sei. Eu acho que vou deixar aí um peso para muita gente aí nessa fala, tá? Mas eu não sei como Deus vai administrar isso. Quando a pessoa olha mais para um animal, que não... Ele é importante, um ser criado por Deus, o Senhor Deus que criou ele com amor, deve ser respeitado, deve ser valorizado, mas gastar o que gastam, né, com um bichinho e negligenciam uma oferta para missões. Isso me desmonta, né? Imagino. Respondido, pastor. E domingo agora, né, só reforce para o pessoal o horário dos cultos, culto de missão, né? Domingo agora é culto de missão. Quais são os horários que vamos ter o culto no domingo? Primeiro horário às 17 horas. Às 17 horas, isso mesmo. Isso, às 17. E o segundo às 19h30. Eu acho que às vezes eu faço algumas trocas de horário aí, a cabeça dá uma embaralhada, mas é isso aí. Às 17, primeiro horário às 17, o segundo às 19h30. Tá bom? Pastor Marcos Gomes, muito obrigado por estar conosco aqui hoje no podcast, né, especial Semadna. Agora nós vamos estar sempre, pelo menos uma vez por mês aqui, né, no podcast. Na semana de missão, nós vamos estar trazendo temas importantíssimos. Você que quer aprender um pouquinho mais sobre missão, nunca esqueça, na terceira quinta-feira do mês, é isso, né? Vai ser terceira quinta-feira. Terceira quinta-feira do mês, nós vamos ter sempre o AdnaCast especial Semadna, onde nós vamos estar trazendo temas sobre missão, tirando dúvidas, falando da dificuldade, desse chamado de missão, e você pode com certeza ser impactado e aprender muito, assim como eu estou aprendendo aqui hoje, ouvindo toda essa história, toda essa
essa bagagem de experiência. Para mim é uma satisfação poder estar junto. Muito obrigado. Né? E recebê-lo aqui e estar agora trilhando aí essa versão do AdnaCast, né? AdnaCast Missões. Isso é muito bom. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco até agora, né? Período até longo aqui, mas eu quero só reforçar, dia 18 de agosto, venha participar da aula inaugural do Perspectivas Brasil. Irmãos, isso é muito importante, tá? Vai ser uma bênção para você fazer parte desse projeto e que Deus esteja te abençoando. Esteja orando por missões de modo global, todos os missionários no mundo, orando por nós aqui na nossa secretaria, a Semadna, e você pode estar conosco também nos nossos cultos, louvando ao Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Obrigado à equipe, aí, o pastor Jair, que está na retaguarda nos ajudando. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E é isso. Fica aqui mais um AdnaCast, mais esse programa especial. Então não esqueça de, antes de terminar o programa, já ir lá, curtir o vídeo, assinar o canal se você não é um assinante e compartilhar, porque compartilhar esse programa já é fazer missão. Que Deus abençoe e até o próximo AdnaCast.